Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus esteja nos nossos lares e nos nossos corações. Mais uma vez, nós vamos aí estudando com Emmanuel, mais um capítulo, mais uma passagem da vida de Jesus. Vamos chamando assim os nossos anjos da guarda, espíritos protetores, os espíritos que cuidam da nossa casa, da nossa família, que velam por nós, que torcem pelo nosso sucesso, para que cuidem de nós, para que estejam aqui junto conosco, aprendendo, relembrando os ensinamentos de Jesus. Vamos pedindo nesse instante ao Mestre que um grande portal de luz possa se abrir das esferas celestes até os nossos lares. E ao mesmo tempo os nossos lares se unindo numa grande roda, formando uma ligação de paz, de amor, de troca de energias positivas nessa noite. Que todos os espíritos que por acaso se encontrem nos nossos lares possam ser ajudados, Mestre, assim como nós. Nós pedimos à equipe do Chico Xavier que os convide para que eles possam encontrar a ajuda que procuram. Graças a Deus. Bom, nessa noite a gente vai estar falando sobre o capítulo 1, 2, 3 do livro Pão Nosso, chamado Condição Comum. E é uma passagem que muitos de nós conhecem. E à medida que eu for falando, tenho certeza que vocês vão se lembrar. Isso está em Marcos, capítulo 9, versículo 24. Imediatamente, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E aí Emmanuel explica. Aquele homem da multidão, aproximando-se de Jesus com o filho enfermo, constitui expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Só fazendo um parênteses aqui, o filho enfermo é aquele filho obsediado. Eu achei muito interessante que Emmanuel não fala de uma forma pejorativa. Ele simplesmente fala que ele está doente. E a gente sabe, a gente aprende com a doutrina espírita que a obsessão nada mais é do que uma doença da alma. Aí Emmanuel continua. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior, participam das edificações alusivas à crença. Contudo, ante as dificuldades do escândalo, quer dizer, do problema, da dificuldade, da tristeza, da frustração, da perda, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Se falha um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. E a gente vê isso acontecendo o tempo todo, não é? A gente está vendo isso acontecer com a Igreja Católica, a gente vê isso acontecendo no Espiritismo. Por quê? Porque nós somos falíveis. E a gente tem que colocar a nossa esperança, a nossa fé na mensagem de Jesus. Em tal movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis, que mal começam a conceber noções de responsabilidade.
Isso achei muito profundo, porque a nossa fé ainda é uma fé muito frágil, que mostra a nossa imaturidade moral, principalmente porque nós, na maioria, estamos prontos para receber, prontos para usar a doutrina espírita, Jesus, como um band-aid. Mas muito poucos de nós está conseguindo servir na seara de Jesus, que foi o que a gente falou na semana passada. Está conseguindo colocar no seu dia a dia, através dos seus atos, aqueles ensinamentos que Jesus trouxe. Né? Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercarem do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Porque para fazer isso precisa de humildade, precisa de um autoconhecimento, a gente perceber as falhas, os erros que a gente está comentando, as nossas limitações. Se nós não conhecemos as nossas limitações, a gente não consegue consertar. E nesse caso, o pai fala, me ajuda a acreditar, porque eu ainda creio pouco. Assim, afirmando a crença com a boca, pedirão ao mesmo tempo ajuda para sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Eu achei muito interessante porque nessa conversa com o pai, a gente vê uma dinâmica interessante. Eu resolvi voltar no Novo Testamento e eu sugiro que todos façam isso, né? Entendendo que Emmanuel vem e escolhe aí meia dúzia de palavras e desenvolve essas meia dúzia de palavras num capítulo, mas existe muito conteúdo ainda, né, preso junto com esse específico versículo que ele está falando. Então, eu voltei no Novo Testamento para entender o que estava acontecendo. E foi aí que eu entendi a história. E aí, então, eu voltei no versículo de 21 a 24. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E o pai disse, desde a infância. Então, desde pequenininho, o menino já era obsediado. E muitas vezes, aí ele explica o que acontece. Ele muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E aí Jesus faz a palavrinha mágica. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Então ele estava lá, de peito aberto, pedindo ajuda para Jesus, colocando a sua fé, a sua vontade de que aquilo acontecesse em ação. Que muitas vezes a gente quer as coisas, mas a gente não quer trabalhar por elas. A gente quer ter uma vida melhor, a gente quer ter mais entendimento, a gente quer, enfim, ter mais saúde, mas a gente não faz nada para isso melhorar. Então, eu gostaria de usar essa pergunta como uma reflexão para todos nós agora. Como anda a nossa fé? Como anda a nossa fé no momento em que o planeta passa por momentos tão difíceis? Como anda a nossa fé quando a gente vê pessoas que a gente ama muito sofrendo? Como anda a nossa fé quando a gente tem um desejo grande de conseguir alguma coisa e não consegue? A gente pede, pede, pede e a resposta não é o que a gente quer. Como anda a nossa fé de entender que Jesus é mestre, que ele não está aqui para nos servir, que nós é que temos de servir na sua seara? Como anda a nossa fé entendendo que fé de verdade é saber, é confiar, é entrega, é vontade colocada em ação, é chamamento de trabalho na seara de Jesus, não do trabalho que a gente tem aqui na Terra, que ajuda a pagar a luz, a água, o telefone. Isso tudo também é importante.
porque nós temos que ser autossuficientes aqui, quando encarnados. Mas esse específico capítulo está falando mais uma vez da vida futura, de nós como espíritos eternos, perguntando, e aí? O que você está fazendo? Como anda a sua fé? Porque se você fala que você crê, o que você está fazendo para mostrar que você crê? E aí a gente vem um pouco, analisando mais uma vez Emmanuel, né, na sua sublimidade de escolha de palavras. Ele escolhe essa passagem do filho endemoniado e fala da obsessão como uma enfermidade moral. Uma enfermidade moral que todos nós temos. Por quê? Porque todos nós erramos, todos nós pensamos errado. E é pela nossa inferioridade, a gente acaba atraindo espíritos inferiores. A gente sabe que o Chico comentou que quando a gente tem poucos, a gente tem 7 obsessores. Daí a importância do evangelho no lar, daí a importância da vigilância mental, daí a importância da reforma íntima, daí a importância do trabalho na caridade. Porque todos nós somos enfermos. Uns com uma enfermidade moral menor, outros com uma enfermidade moral maior. E vejam o tanto que isso é complicado, porque os discípulos não curaram. A gente voltando lá naquele capítulo, a gente vai ver que depois os apóstolos falam para Jesus, mas por que a gente não conseguiu curar? Por que a gente não conseguiu fazer esse obsessor sair? Ele fala, porque não é só com palavra que você vai fazer isso. Você não tem fé suficiente. Você não vive essa fé suficiente. E aí a gente para, respira e pensa, puxa vida, ele está falando dos pais aí, da igreja. Daqueles em que ele escolheu como os 12 para ser o sustentáculo da comunicação dos seus ensinamentos. A base. Eles eram o board of directors dele. E esses escolhidos a dedo, que com certeza já eram naquela época espíritos muito mais evoluídos do que nós somos hoje, não entendiam o que ele estava falando. Daí a importância da gente ficar relembrando e analisando e estudando e repensando e para a gente conseguir abstrair qual é o véu da letra. Qual é o ensinamento que ele está tentando passar para a gente aqui? Aí a pergunta dos discípulos, como eu falei. E quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos nós expulsar? Isso está no versículo 28 e 29 do mesmo capítulo. E disse-lhes, essa casta, os obsessores, não pode sair com coisa alguma, a não ser com a oração e o jejum. Que jejum? Quer dizer, a gente só vai afastar o obsessor com oração e jejum. Nossa, eu, Ana, só vou afastar os meus obsessores com oração e jejum. Ele está querendo dizer o jejum que eu não como mais açúcar? Não. Ele está falando do jejum moral. Ele está falando da reforma íntima, da revisão dos meus valores, de eu perceber que eu sou egoísta, que eu sou ambiciosa, que eu sou prepotente, que eu não sei perdoar. E trabalhar esse meu lado escuro. À medida que a gente coloca o nosso desejo sincero de nos melhorarmos, a gente conecta mais com Deus. Porque muitas vezes eu escolho, eu não vou perdoar aquela pessoa. Não vou. Ela me magoou, ela vai pagar. Vou morrer odiando. Eu escolho. E às vezes é uma pessoa que está perto de mim. É meu pai, minha mãe, meu irmão, minha filha, meu filho.
E conscientemente eu escolho me afastar. Quando a misericórdia divina colocou essas pessoas embaixo do mesmo teto que eu, como um sinal claro que é com aquele que eu preciso me ajustar mais. Talvez o jejum seja a minha aceitação do que não pode ser mudado. Eu parar de brigar com Deus, parar de fazer transação, escambo com Deus. Não, olha, eu vou fazer caridade, eu vou trabalhar no centro, eu vou doar dinheiro, eu vou dar roupa e comida para os pobres, mas olha, por favor, me cura do câncer. Não, não é escambo. Deus não faz escambo. E eu tenho que aprender a aplicar, a fazer as coisas boas, porque é bom para mim. Porque à medida que eu faço coisas boas, eu mudo a minha sintonia espiritual e me ligo a espíritos mais evoluídos do que eu, que vão me ajudar a crescer, a progredir como espírito eterno. Então, a mensagem de Emmanuel aqui vem muito clara. A gente tem que olhar para a fé, não com uma coisa que a gente. A fé tem que ser racionalizada, mas ela não vem daqui. A fé vem daqui. Porque a fé não é uma coisa que a gente vê, que a gente pega. A gente tem fé, a gente crê em algo que a gente não enxerga, mas sabe que existe. E aí ele chama nós aí, o Espiritismo, nós espíritas, como terceira revelação, para vir revitalizar o cristianismo. Isso está no Evangelho. Joana de Ângeles vem, através de Divaldo, falando que a gente precisa entender a nossa sombra. Por isso, para quem não conhece, ela ditou uma série longa de livros, uma coleção só sobre essa psicologia espiritual, mostrando para a gente a importância da gente saber separar o ego do self. O ego, eu, Ana Moreno, do self, que sou eu, espírito eterno, criado por Deus à sua semelhança, que tem dentro de mim, dentro da minha consciência, todas as leis morais. Eu, como ser eterno, vou continuar vivendo sempre. A Ana vai morrer. A Ana é só uma vestimenta nessa vida. Então, enquanto a gente não conseguir quebrar esses laços e focar nos nossos valores eternos, a gente vai continuar como aquele animal que fica comendo restos de carcaça. A fé tem que ser baseada na racionalidade. A gente vê pelo Espiritismo, através dos Espíritos, a mensagem é clara, a vida continua. Existem mundos habitados para todo lado. Jesus veio e falou para a gente, Deus é Pai. Foi a primeira vez, naquela época, que alguém falou que Deus era Pai, porque até então Deus era aquele Senhor mau, vingativo, bravo. Jesus falou assim, não, Deus é Pai. E aí os apóstolos falam para ele, ensina a gente a falar com Deus, então. E aí ele dá o Pai Nosso para a gente. Mostrando para a gente essa misericórdia de Deus por nós, velando por nós, cuidando de nós, mostrando que a gente nunca está sozinho. Ele fala, se teu filho pedir peixe, você vai dar uma serpente? Não. Se teu filho pedir água, você vai dar vinagre? Não. Deus não vai fazer isso também. Porque você, que é ainda imperfeito, não vai fazer. Deus, que é Pai de amor e perfeição, de jeito nenhum vai fazer isso. Essa confiança, eu saber que Deus é Pai, isso se transforma em fé. Naquela fé que revigora, que dá esperança, porque não tem nada pior na vida da gente do que não ter esperança, do que não ter fé. Não acreditar que existe uma força maior, que existe uma razão. E aí,
Voltando nessa história, eu estava pensando, quem de nós não se sentiu já como aquele homem na multidão? E aí Emmanuel fala, aquele homem na multidão aproximando-se com o filho enfermo constitui expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Quantos de nós nos viemos para o espiritismo pela dor? Buscando aquele curativo, aquele consolo. Mas aí os tempos passam e a gente continua só no curativo e no consolo. A gente não consegue fazer o upgrade, a gente não gradua. A gente precisa graduar. A gente precisa parar de usar o espiritismo como band-aid de consolo e virar trabalhador da seara de Jesus. Aí ele continua, os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. A gente sabe. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que permaneçam firmes na confiança. Então, a gente briga com Deus, a gente fica de mal. Tem gente que fala assim, não, meu pai morreu de câncer, antes eu acreditava, mas eu rezei tanto, isso não aconteceu, eu não acredito mais em Deus, não acredito mais em nada. Gente, isso é imaturidade moral, isso é coisa de criança. Então, quer dizer que porque eu quero Deus que tem que fazer? Quer dizer que porque meu filho quer comer cachorro-quente todo dia, eu vou dar cachorro-quente para ele todo dia? Não, eu não vou. Eu não vou porque eu sei que cachorro-quente todo dia vai fazer mal para a saúde física dele. Meu filho não quer ir para a escola. Eu vou falar para ele: ah, tá bom, filhinho, pode ficar no videogame, não vai para a escola. Não, eu vou falar: vai para a escola sim. Porque se você quiser ter uma profissão, você vai ter que estudar. É a mesma coisa com Deus. Às vezes a gente está pedindo, dentro da nossa limitação, da nossa miopia moral, uma coisa que não é boa para a gente. E ele responde: não. Da mesma forma que a gente tem que responder não quando o nosso filho está pedindo uma coisa que não é boa para ele. Tenho certeza que Deus não fica feliz de ver a gente triste. Assim como a gente também não fica feliz de ver filho chorando. Mas a longo prazo, aquilo é o melhor. Então é importante a gente pensar qual é o nosso comportamento, né? Na hora que a gente pede e na hora que a gente não recebe. Como anda a nossa fé? A nossa fé está como alguém que quer ensinar para Deus? Ou a nossa fé está como alguém que aceita a vontade de Deus? Entende que a vida não começou no berço aqui, que a minha vida, a minha história vem de encarnações passadas, e eu tenho um passado pesado, feio, porque a humanidade tem um passado pesado e feio. E hoje eu estou colhendo as minhas escolhas de passado, desta vida e de outras. Assim como hoje eu estou plantando a minha felicidade ou infelicidade do futuro. Então, a importância das minhas escolhas de hoje é fundamental para a minha felicidade de amanhã. E o culto exterior, o ir em palestra, em frequentar culto, acender vela, tomar passe, fazer jejum, isso tudo é bobagem se a gente não tem fé. Fé no sentido de viver, de pregar. Não pregar com palavras, porque os atos falam muito mais alto do que palavras. Não adianta eu não ter faltado nenhuma missa a vida inteira, eu não ter faltado em nenhum trabalho a vida inteira, mas eu não conseguir ser doce, ser caridosa quando alguém me pede ajuda. Por isso que Jesus falou: vós sois sepulcros caiados, de branco por fora e podridão por dentro. Por quê? Porque naquela época os sacerdotes, eles se preocupavam com a aparência e não com o que estava dentro. E a gente vê isso ainda hoje, uma sociedade que é tão focada nas aparências, no poder, no dinheiro, na imagem, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Sabendo que tudo isso é o quê? De plástico. Não é verdade. E aí Jesus fala, para que a gente tenha fé,
como um grão de mostarda. Porque se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, e o grão de mostarda eu queria ter trazido para vocês, é uma coisa minusculinha, é o menor grão que tem. E se transforma nessa árvore frondosa que a gente está vendo, que ele fala da sombra para as pessoas, que ajuda as pessoas. Por quê? Porque dentro dessa semente está toda a potência de virar essa árvore frondosa, que vai ajudar os outros, que vai dar alimento, que vai dar abrigo. E ele fala, tenha uma fé do grão de mostarda, porque se você tiver, você vai falar para a moreira, sai daqui e vai para o mar, e ela vai. Então, essa posição de humildade do pai, de entender que sim, eu sou incrédulo. Ajuda, me ajuda a melhorar, a crer mais, a saber que Deus existe, a confiar. A gente já falou disso, que hoje, infelizmente, a gente continua colocando em homens falíveis a nossa esperança, seja no nosso pai, na nossa mãe, na igreja, no espiritismo, no que for, nos nossos governantes, entendendo que a nossa responsabilidade aí é com a nossa consciência divina. E fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que os outros fizessem para a gente. Em crer nesse Pai, invisível aos nossos olhos materiais, mas que a gente consegue enxergar todas as criações magníficas que Ele já fez. Começando da gente, de um verme, até o universo. E como falar com esse Deus? Não é falar com a boca, não é se preocupar com palavras complicadas, com preces longas. Não, falar com Deus é falar com humildade, é falar com o coração. Falar com Deus muitas vezes é estar em silêncio. É conectar conosco mesmos, entendendo que a nossa fonte maior de energia vem dele. Entendendo a nossa fragilidade, as nossas limitações. Pedindo ajuda, muitas vezes essa ajuda a gente pede chorando. Não chorando de revolta, mas chorando de humildade. E quando a gente deve falar com Deus sempre, a qualquer hora. A hora, principalmente, que a gente estiver sofrendo. A gente viu no caso de Paulo de Tarso, no livro, para quem já leu Paulo e Estevão, ele estava passando uma vida, bom, a vida de Paulo, depois que ele encontrou Jesus, nossa, foi um tormento atrás do outro, a gente sabe. Não teve um momento fácil, de jeito nenhum. Ele saía da cidade depois de pregar, ou saía correndo de noite, fugido, ou apanhava, ou ia preso. Enfim, só desastre, só problema. Prova de fé todos os dias. Aí, ele tá cansado, cansado, cansado. Ele reza, pedindo ajuda e dorme. E ele sonha com a Abigail, que era o amor da vida dele, que ele não tinha entendido quando ela estava viva. E tinha um sentimento muito grande de culpa pelo mau uso do livre-arbítrio que ele teve. E aí, conversando com ela, ele está lá naquele muro de lamentações e ela fala para ele 4 palavras, que é ama, trabalha, espera e perdoa. E com essas 4 palavras, ela consegue resolver toda a infinidade de problemas que ele estava vivendo naquele instante. E com essas 4 palavras, ela consegue fazer ressurgir a esperança dentro dele. Então, são com essas 4 palavras que eu deixo vocês essa noite. Ama, trabalha, espera e perdoa. Pedindo a Deus, nosso Pai, nesse instante, que nos ajude aí nas nossas imperfeições, na nossa falta de fé, na nossa pequenez, na nossa fragilidade ainda, moral, que tantas vezes titubeamos, Senhor.
Quantas vezes, como Paulo, a gente quer fazer a coisa certa e a gente continua fazendo a coisa errada? A gente quer acertar, mas a gente, na hora H, erra de novo. Jesus amado, derrama sua luz sobre nós. Você que nos amou infinitamente, que no momento maior de sofrimento aqui na Terra, as suas palavras foram de perdão, foram de amor. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas dificuldades íntimas. Ajuda-nos, Senhor, a matar esse homem velho que vive ainda dentro de nós, tão arraigado a vícios de passado. Ajuda-nos, Senhor, a ter olhos de ver, a perceber a beleza, a oportunidade dessa vida, misericórdia divina, que nos ajuda todos os dias, de formas invisíveis. Envolve os nossos lares nessa paz, nesse amor, envolve todos aqueles que convivem conosco, parceiros, pais, filhos, irmãos, nessa mesma paz. Que os teus mensageiros de luz possam fazer companhia nessa noite, conversando conosco durante a nossa noite de sono, trazendo conselhos, palavras que nos deem esperança, energia e fé para vencer todos os desafios do dia a dia. E finalmente, Senhor, nós te pedimos que fluidifique as nossas águas, colocando para cada um de nós aquilo que necessitamos para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Amém. Graças a Deus.